Olá, meus amigos do canal, esse quem vos fala é o pastor Ademir Santos, vosso conservo, e nós estamos aqui hoje para falar de um texto, e que textão, hein? Descrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 20, confira comigo. Na verdade, vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O Senhor Jesus, mais uma vez, enfatiza e deixa bem claro que nenhum dos seus seguidores seriam enganados. Passaríamos e enfrentaríamos diversos problemas, diversas adversidades e não estaríamos isentos do sentimento de tristeza. Mas o que significa estar triste? A tristeza, ela é caracterizada por termos baixa autoestima, sentimento de solidão, culpa, cansaço, angústia, dor e sentimento desagradável causado por decepção, morte, entre outros. Mas o que é a tristeza, enfim? A tristeza faz parte das 6 emoções básicas que todo ser humano sente. Entre elas está o medo, felicidade, repulsa, surpresa, raiva e tristeza. Jesus deixou bem claro no Evangelho segundo escreveu João, vós lamentareis, estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Vamos permear alguns pontos importantes, entre eles, qual a importância da tristeza na vida do cristão? Primeiro, a tristeza facilita interações sociais. Quando estamos tristes, nosso organismo fica mais sensível, mais vulnerável aos sentimentos. E isso facilita a nossa interação, porque o nosso sentimento de tristeza clama pela presença de alguém ou de outra pessoa. E é muito comum, quando estamos para baixo, triste, procurar auxílio, amparo e se refugiar nas palavras, no ombro ou no testemunho de alguém. A tristeza facilita as interações sociais. Segundo, a tristeza, ela aumenta a nossa busca pelo autoconhecimento. Quando nós estamos tristes, temos a chance de buscar no autoconhecimento a fonte e a causa daquilo que está nos deixando triste e agir diretamente para acabar com a tristeza. A tristeza, ela desperta o autoconhecimento. 3, a tristeza gera o choro. Há, no mínimo, 3 tipos de choro. O choro emocional, desencadeado por sentimentos fortes, seja ele por tristeza ou por alegria. O segundo tipo de choro é o choro basal, é aquele choro que lubrifica os nossos olhos. E o terceiro tipo de choro é o choro refletivo, é aquele tipo de choro que começa a expelir materiais do ducto lacrimal ou causado artificialmente. O fato é, o choro traz alívio, o choro traz tranquilidade. E a pergunta é, quem de nós, ao passar por um momento de tristeza profunda ou por um período de tristeza, não desabafamos no choro e após chorar profíncua e profundamente, aquele alívio desce perenamente. A tristeza produz o choro. O quarto benefício da tristeza é que nós não podemos reprimir a tristeza e que isso fique bem claro, bem acentuado. Nós não podemos reprimir a tristeza. Aprendemos desde criança a reprimir o choro, a engolir o choro, a calar-se mediante a dor. Quem, quando criança, nunca passou por se chorar, vai apanhar. Caiu, levanta, não chora. Diante da dor, desde pequeno, aprendemos a suprimir e a reprimir o sentimento de tristeza. Quantas vezes nós não ouvimos assim essa expressão? Engole o choro. Se você começar choramingando, eu vou te dar um motivo de verdade para chorar. Observe uma coisa. Todos nós sabemos que o choro, ele traz o alívio. Jesus chorou. Vários profetas choraram. E a pergunta que não quer calar é, quando você está com fome, o que é que você faz? Se alimenta, né? E quando você está com sede, o que é que você faz? Ingere líquido.
E quando você está com sono, o que é que você faz? Dorme. E quando você está sujo, o que é que você faz? Se banha, higieniza-se, toma um banho. E por que quando você está triste, você não chora? O quarto benefício da tristeza é que nós não podemos reprimir, porque a tristeza faz parte da vida do ser humano. Então, vamos entender o que significa o auge de uma tristeza. O auge da tristeza se dá com coração partido, deprimido, problemático, desesperado e em luto. E podemos entender que tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Quem nunca enfrentou a tristeza, quem nunca se deparou com ela e teve que se curvar aos sentimentos por ela causados. Podemos entender que o momento mais difícil na vida de uma pessoa triste são suas crises. A crise de choro profundo, a crise de angústia profunda e a crise dos isolamentos. Existe momento que estamos tão tristes que não queremos falar, se relacionar e desabafar com ninguém. Mas não se esqueça, não reprima a tristeza. Bote para fora todo esse sentimento, porque o desabafo traz a cura interior. Mas, falando em tristeza, quais são os benefícios da tristeza? Benefícios? Sim. Quais são os benefícios da tristeza? Primeiro benefício da tristeza ou de estar triste é que a tristeza melhora o desempenho da memória. 2. O segundo benefício da tristeza é que a tristeza ela nos coloca numa condição de menor propensão a erros e julgamentos. Compreendemos mais e julgamos menos. 3. O terceiro benefício da tristeza é que a tristeza melhora o nosso objetivo e a nossa persuasão. O quarto benefício da tristeza é que a tristeza acende a luz da motivação e o desejo de dar a volta por cima. Não foi à toa que o Senhor Jesus disse: mas vós chorastes, pranteastes, o mundo se alegrará e vós estareis triste. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quem está falando? O Senhor Jesus, que lá no horto, lá no Vale das Oliveiras, chorando com a alma triste até a morte, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é Senhor e Cristo. Uma coisa eu te digo neste momento, essa tristeza faz parte do plano, do processo e do projeto de Deus na minha e na tua vida. Afinal, chorar não é feio. Na presença de Deus, o homem chora, o homem se deprime, se converte, se quebranta, se humilha, se esvazia. Está chegando solução, consolo e resposta de Deus para a sua tristeza. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Compartilhe.